Olá, caro aluno, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Zamarian e vou trabalhar com você a disciplina de História do Brasil, República 1. Nessa nossa primeira parte, nós vamos trabalhar com o tema A Consolidação da República. Bem, nós vamos ver, essa disciplina é uma disciplina bem interessante e nesse período, essa chamada República Velha, faz um período de transição. Nós temos que sempre pensar o seguinte: a maior parte da história do Brasil é o período colonial, de 1500 a 1822. Depois nós temos aí aproximadamente um século do Brasil Império, de 22 a 89. Então, quando começa a República em 1889, nós estamos num período novo. Pela primeira vez, o Brasil está entrando nesse processo republicano. Então, essa primeira república, conhecida como República Velha, que vai de 1889 a 1930, é um período de transição, um período de ajuste. Você tem uma série de movimentos sociais, de revoltas contra o novo governo, movimentos que questionam a organização social, a organização política do país naquele período. E como é um novo governo, você tem novos atores políticos buscando espaço, buscando o protagonismo. A primeira vez na história do Brasil, desde o descobrimento, que a gente vai ter um experimento de um governo que não é tão centralizado. Tanto no período colonial quanto no período imperial, o nosso governo sempre foi muito centralizado, um governante forte, tendo todo o controle do país. Na República, a primeira vez que nós vamos ter uma experiência de governo um pouco mais descentralizada. Vamos ao quadro. Então, como sempre, a aula fica dividida em 3 partes. Na primeira parte da aula, nós vamos trabalhar com a questão da transição entre a monarquia e a república, essa complexa transição. A república no Brasil, que na verdade foi um golpe organizado por algumas forças políticas com destaque para os militares. Na segunda parte da nossa aula, nós vamos falar sobre os governos militares, especificamente os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que governaram de 1889 até 1894. E as disputas pelo poder que estavam imbuídas ali nesse processo. E no terceiro ponto da aula, vamos falar sobre os movimentos sociais e os questionamentos à República. Só para citar alguns dos movimentos importantes desse período, é óbvio que não vai dar tempo de nós trabalharmos com todos, mas você tem aí a crise federalista, a revolta federalista e a revolta da Armada, que são movimentos que começam distintos, mas acabam se unindo ali em Santa Catarina. Você também tem, nesse período, a crise do encilhamento, que foi uma crise bem complexa na economia do país. Você tem a revolta dos 18 do Forte, que também está no contexto desse período. Nós temos a Guerra de Canudos, o Cangaço, a Guerra do Contestado, a Reforma Pereira Passos, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, enfim. São diversos movimentos sociais e políticos que mostram o quão conturbado foi esse período de transição entre a monarquia, que estava instituída no Brasil por bastante tempo, e a República. Também nós temos aí o contexto da nossa segunda Constituição. Primeira Constituição do Brasil, pós-independência, 1824. Na segunda, 1891, a nossa Constituição republicana. No texto, ela é bastante republicana, mas na prática nós vamos perceber que ela necessitava de alguns ajustes. Algumas práticas instituídas nessa proclamação da República, e nessa Constituição em 1891, como o voto aberto, vão ser extremamente problemáticas para entendermos aí o período posterior da história do Brasil. Transição republicana à República da Espada. A República da Espada tem esse nome por conta dos 2 governantes desse período, os 2 marechais do Exército, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Interessante nós marcarmos o seguinte: o Exército, durante a maior parte do tempo, sempre foi leal às forças imperiais, foi leal a Dom Pedro II, principalmente. Tanto que Deodoro era próximo de Dom Pedro II. Alguns pesquisadores falam que ele era o homem certo, mas uma hora um tanto quanto errada. Por quê? Apesar de ser o presidente, o homem que instituiu o golpe, que tirou Dom Pedro II do governo e que institucionalizou a nossa república, pessoalmente, ele era um homem de mais convicções monarquistas do que propriamente republicanas. Mas estava imbuído no processo, junto com as outras forças desse panorama, o exército muito bem postado, os partidos republicanos que estavam surgindo, o movimento positivista, que no Brasil naquela época era muito forte, e por conta disso ele acaba capitaneando esse processo. Então, Deodoro da Fonseca e posteriormente Floriano Peixoto, 2 homens ligados ao Exército, que queriam ainda um governo mais centralizado e que a partir daí deu início à nossa República. Vamos ao quadro para aprofundar um pouco mais essas discussões.
Então, segundo o Boris Fausto, que é um dos historiadores que nós vamos trabalhar nessa aula, nós temos duas forças, dois pontos que formam a nossa república. Na verdade, essa nossa república ela é formada da disputa entre esses dois grupos. No primeiro lugar, os partidos estaduais, como o Partido Republicano Paulista, que lutava pela ideia do federalismo. E num segundo ponto, os militares que queriam um poder centralizado. A gente pode imaginar que desde a proclamação da República, em 1889, até o fim do governo Floriano Peixoto, 1894, esse grupo aqui que defendia um poder centralizado ligado aos militares foi vitorioso. A partir de 1894 até 1930, esse projeto estadualista, também conhecido como projeto federalista, é o que vai funcionar. Então, a República no Brasil surge da disputa desses dois grupos. De um lado, aqueles que queriam o federalismo muito mais forte no país. Do outro, os que mantinham o governo centralizado. Essa ideia de governo centralizado ela vai ser derrubada porque ela é uma herança do período anterior. Na verdade, boa parte das forças que lutavam, que queriam a República no Brasil, queriam com o modelo federado. E esse modelo do federalismo, esse modelo estadualista, ele tem duas origens muito bem distintas no Brasil. Quais são elas? Primeiro, a independência dos Estados Unidos e o molde como os Estados Unidos era organizado. Não é à toa que, num primeiro momento, o nome oficial do Brasil era República dos Estados Unidos do Brasil. E a própria bandeira do Brasil era uma cópia da bandeira norte-americana. Ao invés de ter listras brancas e vermelhas, como a dos Estados Unidos, as nossas eram listras verdes e amarelas. E o fundo azul, um retângulo azul com estrelas. Então, uma cópia da bandeira dos Estados Unidos. Essa ideia dos Estados Unidos está muito próxima. Segundo a influência, nós temos que pensar que todos os nossos vizinhos aqui, Uruguai, Paraguai, Chile, Argentina, Colômbia, Equador, Venezuela, todos os nossos vizinhos já eram repúblicas. Quando proclamaram a independência no século XIX, no início do século XIX, 1820, 30 aproximadamente, já fizeram uma república. O Brasil é a exceção. O Brasil é o único país que proclama a independência e mantém uma monarquia. Não tem uma ruptura com a sua metrópole, uma ruptura total. Então, essas duas influências, a influência regional e também a influência dos Estados Unidos, ajudam para que esse modelo federado fosse muito bem colocado. Qual que é a ideia do governo federado? Você tem um governo central, né, no caso, a capital do Brasil nessa época ainda era o Rio de Janeiro, então esse governo central permanece, mas cada estado tem bastante autonomia, tanto que a nomenclatura é trocada. No Império não se chamava Estado, se chamava província. Essa ideia de um país unificado, dividido em províncias, fortalece o Estado. No Brasil, a partir da República até hoje, é trocado. Nós temos estados. O Brasil é uma república federativa, ou seja, você tem vários estados, esses estados têm algum grau de autonomia e pertencem a uma federação maior, no caso o Brasil com capital atual em Brasília. Então, ou seja, esse modelo ele é um modelo de transição e é interessante nós estudarmos porque é a organização que permanece até hoje no nosso país. Esse modelo federado ainda tem muita importância. Voltando ao quadro, Constituição de 1891. Essa Constituição ainda vem no governo do Marechal Deodoro da Fonseca. E quais são os principais tópicos dela? Primeiro, a separação entre Estado e Igreja. Até o Império, o Brasil era um país oficialmente católico. A partir da República, o Brasil não deixa de ter a maioria da sua população católica, como é até hoje. Mas o Brasil se torna um Estado laico, um Estado que não tem uma religião oficial e permite a liberdade religiosa. Você tem também o fim do poder moderador. Nós tínhamos, desde a época de Dom Pedro II, uma Constituição que tentava que o Brasil fosse um modelo de uma monarquia constitucional. Só que, diferente do caso da Inglaterra, que você tem uma monarquia parlamentar constitucional com os três poderes bem definidos, no Brasil você tinha esse poder moderador, que na verdade dava plenos poderes para que Dom Pedro governasse como quisesse. Então, esse poder moderador é excluído dessa Constituição republicana. E o federalismo, de inspiração norte-americana, que nós já citamos, e um dos maiores problemas dessa nova Constituição, o voto aberto e um voto censitário. Sempre que fala na história em voto censitário, significa que você está limitando o voto, não é o sufrágio universal que nós temos hoje. Então, o que acontece nesse período? Primeiro, a minoria da população votava. Mulheres não votavam.
Então, só aí você está excluindo metade da população do direito a voto. Analfabetos também não votavam. Hoje, o índice de analfabetismo no Brasil é extremamente baixo, menos de 3%. Em 1891, o analfabetismo no Brasil é superior a 80%. Então, você já excluiu boa parte da população. Além disso, alguns cargos do Exército e alguns cargos religiosos também não votavam. Então, calcula-se que nessa época, menos de 10% da população participava das eleições. Isso já está restringindo o voto. Além disso, o voto era aberto, o que facilitava as fraudes. Imagine comigo, se hoje, com o voto secreto, há uma prática no Brasil, infelizmente comum, da compra de votos, a troca de favores em troca do voto, você imagina numa época em que o voto era aberto, que a pessoa comprava o voto do cidadão e ia ainda lá fiscalizar para ver o que estava acontecendo. Então, as fraudes eleitorais desse período são muito fortes. Voltando ao quadro. República da Espada, especificamente com o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, vai vir num outro momento. Então, um governo de 1889 a 1891, um governo que dura pouco, o Deodoro da Fonseca acaba renunciando. Ele assume o governo na data que nós comemoramos a República, 15 de novembro de 1889, e no dia 23 de novembro, pouco depois de completar 2 anos, ele acaba renunciando. Nós temos aqui algumas marcas desse governo. A crise do encilhamento, comandada pelo então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, o fechamento do Congresso e aí sim a renúncia. O que acontece? Para tentar melhorar, motivar a economia do país naquela época, o ministro da Fazenda à época, Rui Barbosa, colocado pelo Deodoro da Fonseca, tentou incentivar a industrialização. Como que ele fez isso? Ele concedia empréstimos para as pessoas que se diziam industriais ou possíveis industriais, as pessoas que queriam fomentar a industrialização no país naquele momento. Só que qual que era o problema? Não havia uma fiscalização. A pessoa apresentava uma documentação, fazia esse empréstimo no banco, mas não investia na indústria. Pagava dívidas, comprava uma fazenda, a concentração de renda no país não melhorou, a industrialização não melhorou. Soma-se a isso o fato de que até naquela época você não tinha uma casa da moeda, um banco central institucionalizado. Todos os bancos tinham autorização para emitir o dinheiro. Então a crise do encilhamento se constitui pelo quê? Você tem uma emissão desenfreada de papel moeda, não se incentiva a industrialização e a inflação sofre. Deodoro da Fonseca também governava mais como um imperador do que um republicano. Ele não aceitava esse jogo republicano. E uma das medidas mais autoritárias dele foi o fechamento do Congresso. Depois desse fechamento do Congresso, as pressões sobre o seu governo aumentaram muito mais, de vários lados, até próprios militares acabavam pressionando o seu governo, e ele acabou renunciando, ele acabou deixando o governo 2 anos depois de ter assumido. Então, fica um vácuo de poder, uma renúncia extremamente prematura, e o caminho fica livre para que o vice-presidente da época, um outro militar, o Floriano Peixoto, assumisse o governo do país. Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. Floriano Peixoto acaba ganhando esse apelido de Marechal de Ferro pela maneira violenta e truculenta com que ele lidou com algumas revoltas, principalmente com a revolta federalista e a revolta da Armada, que acabaram mudando o nome da cidade de Desterro para a atual Florianópolis. Então vamos ao quadro, entender um pouco melhor sobre esse governo. Primeiro, nós temos que destacar aqui no governo Floriano há uma influência muito grande do movimento positivista, tanto que a nossa bandeira até hoje tem um lema positivista. O lema oficial do positivismo, criado por Auguste Comte na França, era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, o que acabou virando a famosa frase ordem e progresso, que está aí na nossa bandeira. Você tem uma disputa no governo Floriano entre um governo centralizado e a República dos Fazendeiros, e um acordo com o Partido Republicano de São Paulo. Esse Partido Republicano de São Paulo era o principal partido político do Brasil naquela época. Nós temos que entender que ainda no início da República, a grande força da economia do Brasil é a cafeicultura. E o estado com a maior força na produção de café é São Paulo. Então, São Paulo ditava algumas regras da política no Brasil naquele momento. Um presidente não se sustentaria no governo sem apoio dessa elite cafeeira. Sabendo disso,
para tentar acalmar os ânimos, o Floriano Peixoto faz acordos políticos com essa elite cafeeira de São Paulo e isso acalma os ânimos. Inclusive porque, quando Floriano assume o governo, isso é um dos motivos das revoltas, questionava-se a legitimidade do governo dele. Dizia-se que, como o Deodoro da Fonseca renunciou de uma maneira muito prematura, que deveria ter novas eleições para que um outro candidato pudesse assumir, e não o vice do Deodoro da Fonseca. Mas, meio que legitimamente, ele acabou entrando e com esse acordo com as elites principais do país, no caso a elite de São Paulo, do Partido Republicano de São Paulo, ele se sustenta no governo. Ele vai governar no restante do mandato, de 91 a 94, e vai, com mão de ferro, conduzir aí as ações governamentais. Vamos ao quadro novamente. Aqui nós temos um exemplo para falar da revolta da Armada e da revolta federalista. A revolta da Armada, um pouquinho mais antiga, 1891 a 94, e a revolta federalista de 93 a 95. Na verdade, houve uma união entre essas duas revoltas. Aqui tem uma imagem que é aparentemente também deslocada de um presidente do período militar, o João Batista Figueiredo. Eu vou explicar um pouquinho sobre a revolta da Armada Federalista, depois eu vou falar sobre o Figueiredo para vocês entenderem esse processo. A revolta da Armada começa no Rio de Janeiro, com parte da Marinha que não aceita o governo do Deodoro do Floriano Peixoto, dizendo que ele era ilegítimo porque deveria haver novas eleições. Ainda no Rio de Janeiro, você tem alguns conflitos, principalmente ali na região da Guanabara, em Niterói, da Baía Guanabara, e os revoltosos da revolta da Armada acabam fugindo para o sul do Brasil para buscar refúgio. E o exército brasileiro, comandado pelo Floriano, tentando acabar de uma vez com essa revolta, segue esses revoltosos. Na região sul do Brasil, eles se encontram com outro movimento que tinha origem no Rio Grande do Sul em apoio em outras regiões, que era a Revolta Federalista, que também questionava o poder de Floriano Peixoto. Esses dois movimentos se unem na região do Desterro, na ilha de Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, e ali tem o desfecho dessas batalhas. A gente fala de uma maneira rápida, mas você imagina, começou ali em 91, 92, e só acaba em 95, em 1895. Então nós tivemos aí diversas batalhas, diversas manifestações. Em 1895, a revolta acaba, especificamente em Desterro, que era a capital do estado de Santa Catarina. Conta-se, nos registros históricos, que no último momento da revolta, com as pessoas já presas, o Marechal Floriano Peixoto mandou executar os prisioneiros que eram contra o governo, mais de 180 pessoas. Então, aí ganha o nome de Marechal de Ferro. Por quê? A revolta já estava acabada. Esses manifestantes já estavam presos. Eles não teriam necessidade nenhuma de mandar fuzilar essas pessoas, mas mesmo assim, Floriano Peixoto acabou dando a ordem. Os apoiadores de Floriano acabaram mudando o nome da cidade, que de Desterro passou a ser Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto. Mas muitas pessoas da antiga cidade de Desterro, atual Florianópolis, se ressentiam com essa ideia. Por quê? Foi mais um nome imposto do que uma construção histórica propriamente dita. Voltando ao quadro. Aí vem a imagem que eu estou aqui colocando para vocês. Essa imagem, como está ali na referência, ela é de 1979, do movimento em Florianópolis que ficou conhecido como Novembrada. O que foi a Novembrada em Florianópolis? Em 79, estava sendo inaugurado um monumento, né, uma pilastra com uma placa, em homenagem a Floriano Peixoto, nos 80 anos aí de fim do início da República no Brasil. O João Batista Figueiredo estava governando no período da ditadura militar, então havia pessoas contra e a favor. E no meio dessa solenidade, um grupo liderado por estudantes começa a se revoltar contra o Figueiredo, proferir palavras de ordem. O Figueiredo se revolta, chega a descer das tribunas, quer ir para cima dos manifestantes, mas isso não acontece. E esses manifestantes acabam destruindo o movimento, que seria em homenagem a Floriano Peixoto, arrancando a placa que estava ali, colocaram fogo na placa, enfim, toda uma manifestação. Essa manifestação é simbólica por dois motivos. Primeiro, tem relação com o período da ditadura militar e também com a homenagem que estava sendo feita a um homem que boa parte do pessoal de Florianópolis não gostava, não aceitava essa influência, porque era um ditador autoritário que mandou matar centenas de pessoas num movimento contra o seu governo, ok? Falando agora dessa questão de república e como a república é construída no Brasil, eu coloquei uma citação de uma historiadora bastante importante. Vamos ao quadro.
Essa citação está dividida em dois quadros aqui, é da Ângela de Castro Gomes, sobre esse movimento republicano no Brasil. Olha só o que ela vai dizer. Ou seja, o que se coloca em discussão é que as ideias republicanas no Brasil, mesmo quando chamavam de democráticas, não traziam propostas políticas mais inclusivas, como a da maior incorporação da população por via eleitoral. Por quê, gente? A via eleitoral seria o que? A maioria da população participar do processo. E nós vimos que era a minoria da população que participava. O modelo norte-americano também é um exemplo de incorporação limitada e preocupada com a defesa das minorias contra a maioria. Não casualmente, fez tanto sucesso entre as fortes correntes republicanas deste momento. Ou seja, um movimento que, teoricamente, seria para a benesse da população, quando você pensa república, quando você pensa democracia, automaticamente você pensa no povo participando do governo. Mas não era isso que acontecia no Brasil naquele momento. Você tinha um movimento republicano e elitista, uma democracia que, na verdade, não dava poder ao povo. Você tinha um grupo elitista do Brasil governando o país e a população, assim como aconteceu na independência, marginalizada. Continuando ao quadro, vamos no fim dessa citação. Sendo assim, as preocupações e os temores de revolução social e de ameaça à unidade social, entre outros, frequentavam as mentes de liberais e conservadores desde o início do Segundo Reinado, pavimentando projetos de repúblicas que comungavam de uma visão oligárquica e até mesmo autoritária do poder, embora de forma diferenciada. Então, a Ângela Maria de Castro Gomes nos mostra aí como a República do Brasil, infelizmente, foi construída com ressalvas. Você tinha a ideia de um governo que, teoricamente, deveria dar participação ao povo, que, teoricamente, deveria ser republicano e democrático, mas que, na prática, não dava essas condições à população brasileira. República Café com Leite, as oligarquias no poder. Se você procurar no dicionário a definição de oligarquia, você vai ver que ela tem uma origem lá na antiga Grécia. A oligarquia era um pequeno grupo, tá? Um grupo rico, um grupo poderoso, que dominava o poder. O Brasil oligárquico, a partir de 1894, você tem exatamente essa característica. Em cada estado da federação, há grupos políticos, tá certo? Que se valem do poder econômico para mandar na política. Então, essas são as oligarquias no Brasil. Paraná, São Paulo, Bahia, Pernambuco, não importa a localidade. Você sempre tinha um grupo, esse grupo tinha dinheiro, geralmente ligado à propriedade de terra, no caso do Brasil, e que usavam esse poder econômico, tá certo, para manipular a política e para manter o seu status social. Esse nome, República Café com Leite, tem a ver com as duas maiores oligarquias do Brasil naquela época, São Paulo e Minas Gerais. Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul também tinha uma importância muito grande, mas as que destacavam mais, Minas Gerais e São Paulo. Como Minas Gerais era grande produtora de leite, São Paulo de café, acabou dando esse apelido de República do Café com Leite. Mas não se engane, se você pegar a ordem dos presidentes do Brasil daquela época, não significa necessariamente que um presidente era de São Paulo, outro era de Minas Gerais. Eles escolhiam o candidato que eles iam apoiar e esse apoio tinha um revezamento. Ora, a elite paulista indicava um candidato à presidência, ora, a oligarquia ali ligada ao pessoal de Minas Gerais. Então, havia esse revezamento. Não significa também que ele era totalmente pacífico. Você teve alguns anos, algumas eleições, e que teve uma disputa mais acirrada. Vamos ao quadro. Características dessas oligarquias que estavam assumindo o poder no Brasil naquele momento. Primeiro, via de regra, elas reforçavam o ideal do Brasil como um país agrário e exportador. Elas não investiam com tanta força na chamada industrialização do Brasil, porque na mente dessas pessoas, um foco maior na industrialização ia tirar o dinheiro e os investimentos da agricultura. A aliança entre São Paulo e Minas Gerais, a famosa política café com leite, e a institucionalização de duas práticas bastante comuns no Brasil naquele momento, o coronelismo e o voto de cabresto. O nome coronelismo, lógico que vem da ideia de coronel. Por quê? Coronel, naquela época, oficialmente, eram os coronéis da Guarda Nacional, que foi criada lá atrás, na época do início do Império no Brasil,
E quem era da Guarda Nacional? Eram pessoas, os homens bons, os homens de bem de cada localidade, geralmente pessoas ricas, que ganhavam esse título da Guarda Nacional e montavam verdadeiros exércitos ou com milícias, como queiram, depende da sua visão ideológica, e em cada localidade onde você tinha um coronel da Guarda Nacional, ele era a representação do poder do imperador naquela localidade, era a pessoa que resolvia os conflitos. Esse coronel da República não tem o título da Guarda Nacional, mas acabou chamando-se de coronel por causa da sua importância. Então, era uma pessoa rica, geralmente grande proprietário de terra, e que na sua região mandava, tinha o poder. O coronelismo está diretamente ligado com o voto de cabresto. Por quê? Imagine uma eleição na região sul de São Paulo ou de Minas Gerais, por exemplo. Naquela região você tinha um coronel. Esse coronel, proprietário de terras, grandes fazendeiros, dificilmente entrava na política diretamente. Ele tinha uma pessoa, um testa de ferro, que era o candidato indicado, por exemplo, para prefeito de uma determinada cidade. E esse coronel fazia com que as pessoas que dependiam economicamente dele, que trabalhavam na fazenda vizinha, que era de um amigo, de um compadre, de alguém próximo, influenciava as eleições daquela região para que esse candidato ganhasse a eleição. Então, por isso que falava-se na época do chamado curral eleitoral de um determinado candidato, porque naquela região o coronel mandava, indicava a pessoa que iria ganhar a eleição. Então, esse coronelismo, essa prática existia no Brasil de uma maneira indiscriminada. E se você para refletir, pensando no nosso contexto atual, o coronelismo hoje não existe, mas nós temos heranças desse coronelismo. Até hoje, por exemplo, no financiamento de campanhas eleitorais, você tem pessoas, grandes empresários, que financiam campanhas. Qual que é o interesse de um grande empresário, de um grande produtor rural, de apoiar determinado candidato, seja para vereador, para deputado, para prefeito, não importa. Ele tem um interesse econômico ali. Ele está indicando aquele candidato, ele está financiando aquele candidato, porque futuramente, numa lei, num decreto ou em alguma manobra, esse candidato acaba beneficiando o seu financiador. Então, o nosso sistema político ainda é viciado nesse sentido. Voltando ao quadro. Características não só da política, mas do Brasil nessa época. Nós temos que tentar entender o Brasil com os elementos do Brasil no início aí do século XX. O Brasil não era como é hoje no início do século XXI. Então, só para a gente ter uma ideia. Vários locais do Brasil eram desabitados naquele momento, como o oeste de São Paulo e várias regiões do norte e do nordeste. A população do Brasil não chegava a 20 milhões de habitantes. Então, você imagina, as fronteiras são as mesmas que nós temos hoje. A nossa população hoje ela é superior a 200 milhões de habitantes. E naquela época não chegava a 20, então um número extremamente reduzido. A cafeicultura ainda era a principal atividade da economia. Tá? Essa cafeicultura só vai ter uma crise muito grande, vai perder a importância a partir de 1930, 29 para 30, quando começa o incentivo da industrialização de uma maneira mais forte. E a produção e exportação de borracha rivalizou com a cafeicultura num curto período de tempo, entre 1880 a 1910. Posteriormente, a borracha acaba perdendo a força no Brasil por conta da concorrência com o Império Colonial inglês. A Inglaterra também tinha regiões que produziam seringueira, como na África, a Bélgica também com o Congo belga, e a partir daí a borracha no Brasil acaba perdendo importância. Para fechar essa discussão sobre o início do Brasil no século XX, sobre o coronelismo, o voto de cabresto, uma citação novamente. Vamos ao quadro. Essa citação da Maria de Lourdes Janotti, Coronelismo, uma política de compromisso. Olha só o que ela vai nos dizer. Permanecendo o Brasil como um país essencialmente agrário, que era um intuito dessas oligarquias, a centralização existente no regime monárquico continuou. Então, a tese dela é que o governo começa centralizado novamente, só que com uma nova roupagem. Que roupagem é essa? Agora estadualista. Então, antes você tinha uma centralização que era uma centralização federal. Agora você continua com uma centralização estadual, ou seja, dentro de cada estado, cada oligarquia tem o seu poder. A República, assim, atendeu a uma nova repartição de poder, como alguns costumam falar hoje, um rearranjo de poder, onde permaneceram as antigas oligarquias e se introduziram novas, representadas em São Paulo pela composição entre os antigos proprietários de terra, banqueiros e comissários de café. Se a gente pudesse resumir essa citação da Maria de
de Lourdes Janotti, nós podemos pensar o seguinte: no Brasil não houve uma revolução, não teve uma mudança drástica, uma ruptura muito forte no período republicano. O que nós temos? Um rearranjo político. Sai aquela elite mais antiga, ligada à monarquia, ligada a Dom Pedro II, ao Império, e novos atores políticos entram nos lugares. Mas, reforço para você novamente, assim como na independência do Brasil em 1822, nós tivemos um rearranjo, Dom Pedro I, Dom João VI, todo um contexto imbuído ali, na proclamação da República a mesma coisa. Nós temos uma mudança governamental, nós temos uma reestruturação política, mas nós temos um rearranjo entre as forças que comandam o país. A maioria da população, os mais pobres, os mais humildes, permanecem, como permaneceram em vários momentos da nossa história, alienados desse processo. Então a República traz uma mudança de governo, mas não traz uma mudança real nas condições de vida da população. Como organizar uma república em um país com heranças tão monárquicas? Vamos então à nossa apresentação. Em uma aula sobre a República Velha, os alunos podem fazer os seguintes questionamentos. Isso daqui é extremamente comum. Como, de uma hora para outra, o escravo não existia e a economia ficou de pé, fazendo referência à abolição dos escravos, 1888. Para onde esses trabalhadores foram? Os senhores não ficaram bravos? Tinha emprego para todos? E a República tinha maior participação popular? Então, esse questionamento do aluno relativo a essa situação-problema tem relação com o quê? Essas datas na história não são coincidência. A escravidão acaba em 1888. Um ano depois, em 1889, nós temos a proclamação da República. Isso é coincidência? É claro que não. O que acontece? Esses cafeicultores, esses grandes produtores rurais perderam a sua mão de obra, prenderam seus escravos. Eles ficaram ressentidos com o governo federal por causa disso. Esses senhores não foram ressarcidos no seu prejuízo. E o prejuízo com a abolição dos escravos para os donos dos escravos foi muito grande. Então eles aderem ao movimento republicano e esse movimento acaba derrubando Dom Pedro II. Por outro lado, os escravos que foram libertos ficaram totalmente marginalizados. Você tem a imigração em massa ocorrendo no Brasil, esses imigrantes com a ideia de substituição da mão de obra, mas há uma questão mais profunda aí, que é a questão do branqueamento populacional. A ideia de trazer mais europeus, mais gente branca, para, segundo o pensamento da época, melhorar a raça do Brasil. Né? Ainda usava esse termo raça. Lógico que isso é um absurdo. Eles falavam que o Brasil ia virar um país branco dentro de 100, 150 anos e que isso seria melhor. Primeiro que isso não é melhor e nem aconteceu de fato. Mas, na conjuntura do momento, na conjuntura política ali em 1888, 89, esse era o pensamento da época. Então, o nosso aluno aqui no caso está tentando entender essa reestruturação, que não é só uma reestruturação política, mas é uma reestruturação do mercado de trabalho em si. Voltando ao quadro. Problemas sociais são colocados em um segundo patamar no Brasil até hoje. A impressão que a política e a economia estão num pedestal e a sociedade sempre colocada de uma maneira abaixo. A ideia de que a política define a sociedade e não o contrário ainda permanece no Brasil contemporâneo. O que seria o ideal? O ideal seria que o governo representasse o país, que o governo representasse a vontade das pessoas, a ideologia da maioria das pessoas. Mas o que acontece no Brasil? Desde sempre, desde o período colonial, nós estamos acostumados com uma imposição. A gente não faz uma manifestação, uma revolta, uma greve com um objetivo claro. Muitas vezes nós somos influenciados, né, por esferas governamentais, por sindicatos, por assembleias e acabamos seguindo aquilo. Então o governo ele não emana do povo, o governo está sobre o povo. Teoricamente, numa república mais amadurecida, com mais democracia, o povo acaba pressionando os governantes para que façam aquilo que a população quer. No Brasil, nós temos aí exatamente o contrário. O povo espera sempre que o governo faça alguma coisa, melhore alguma situação, e isso acaba comprometendo o nosso país em várias estruturas, em várias organizações. Então, não é o problema do país em si, mas é um dos problemas, e esse problema não é atual. Nós temos que entender que as estruturas na qual nós somos formados, desde o período colonial, no período imperial, e agora, como você está estudando no início da República, comprometem aí toda a nossa organização política, social e também econômica. Vamos para o nosso momento de interação. Coloquei duas questões aqui para você. Primeira,
Como podemos situar as estruturas de poder no Brasil oligárquico? E a segunda, qual era a participação da população nessa distribuição de poder? Então, só relembrando, vamos pensar o seguinte: como que estão organizadas as estruturas de poder no país a partir da República e qual é a participação popular nesse processo? Pense e reflita um pouco, eu volto em alguns instantes com o comentário e a resposta. Bom, as estruturas de poder no Brasil, como nós trabalhamos aí durante a aula, estavam concentradas, situadas nas oligarquias. Em cada estado, em cada região, você tinha grupos muito ricos, geralmente ligados à terra, que tinham uma participação muito grande. No início da nossa República, especialmente as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, no primeiro patamar, no primeiro instante, depois Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, também brigando por essa disputa de poder.
E o povo, a maioria absoluta da população do Brasil, infelizmente, estava marginalizada desse processo, porque a principal fonte, o principal elo para que essa população participasse do governo é a democracia pelo voto. E como o voto ele era censitário, a minoria da população participava, a minoria da população votava, e os que votavam, eles eram coagidos pelo sistema do coronelismo, pelo voto de cabresto. Na verdade, essa população não conseguia participar a contento do que estava acontecendo no país, do governo do país. Existia uma democracia no papel, mas na prática ela não funcionava. Movimentos populares na República Velha, a Guerra de Canudos. Então nós vamos falar um pouco de um dos movimentos mais famosos dessa transição republicana. Em alguns livros didáticos, nós que estamos pensando aí na licenciatura, há algum tempo atrás não aparecia esse termo Guerra de Canudos. Aparecia insurreição de Canudos, revolta de Canudos. Parece que não, mas essa terminologia, a escolha do termo, também é uma construção histórica. Quando eu falo guerra, tem um peso muito mais forte do que simplesmente uma revolta ou uma insurreição. E o que aconteceu em Canudos foi uma guerra. Muitos falam que no Brasil nunca ocorreu uma guerra civil. Nós não tivemos uma guerra civil no molde da Guerra Civil Espanhola, por exemplo, ou na Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Mas o que aconteceu em Canudos é quase uma guerra civil. Você tem um exército contra uma cidade, você tem aí um número elevadíssimo de mortos. Alguns falam de 15 mil mortos nesse conflito, então é um conflito bastante sangrento e que tem aí uma origem bastante interessante. Vamos ao quadro. Por que ocorre a Guerra de Canudos? Primeiro, os revoltosos de Canudos estavam lutando contra a situação de miséria com as quais eles conviviam ali no Nordeste brasileiro, especialmente na região da Bahia. Canudos acabou ganhando vários seguidores porque propunha uma vida comunitária e mais justa. Você tem a ideia do messianismo do beato Antônio Conselheiro e um massacre do governo para conter essa revolta. Por isso que eu coloquei revolta entre aspas, porque na época conhecida como Revolta de Canudos. Então o que acontece? Quais são os elementos que estão colocados ali? Assim como em outras regiões do Brasil, o coronelismo, o voto de cabresto, era uma prática comum no Nordeste brasileiro. E sofria com a seca, sofria com condições, muitas vezes, de miséria muito grandes. Nesse contexto, surge na Bahia e também vai surgir no Paraná e em outras localidades a ideia do messianismo. O que era o messianismo? Alguém ligado à religião, à igreja, que via com um discurso religioso focado no cristianismo, propondo uma vida melhor. Nesse contexto surge o Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro começa a andar de povoado em povoado, em cidade, pregando o evangelho, falando de Cristo, mas usando esse discurso para um outro lado. Ele também dizia que o governante original do Brasil, o governante legítimo, era Dom Pedro II. O Conselheiro acreditava naquela ideia da monarquia, do direito divino dos reis, lá do Jacques Bossuet, que o rei é rei porque Deus quer. E as pessoas começam a aderir a essas ideias, especialmente porque, quando tem a transição para a República, entre as mudanças, a República institui alguns impostos, aumenta outros impostos. Então, essa cobrança de impostos também acabou ali revoltando a população. Então, lutando contra a condição de miséria, contra o sofrimento, contra as imposições dos coronéis da região, cativados por esse discurso messiânico e voltados contra a República, o Arraial de Canudos começa a ser formado, numa antiga fazenda abandonada chamada Canudos, aí o nome do movimento. A população de Canudos começa a crescer, a notícia do Arraial começa a se espalhar. Canudos, no seu auge, chegou a contar com 20 mil habitantes. E qual que era a grande ideia? Em Canudos você não tinha divisão social. As pessoas produziam, dividiam a sua produção. Canudos fazia comércio com cidades vizinhas, com outros comerciantes ali que eram mascates que vendiam de cidades em cidades. A história começou a ficar complicada. Por quê? Boa parte do contingente de mão de obra das fazendas ali ao entorno começaram a ficar prejudicadas. E aquela ideia que se a moda pega, e se Canudos começa a ser um exemplo para outras regiões que também começam a mudar e colocar ali fazendas comunitárias. Por isso o governo vai com tanta violência para acabar com o movimento. Eles não conseguem acabar com o movimento da primeira vez. Há 3 expedições consecutivas e só na terceira expedição, quando o exército vai com um contingente muito maior, é que Canudos acaba sendo derrotado. Apesar de ter sido derrotada, um massacre com milhares de mortos, ela acabou ficando como um símbolo daquela luta
nordestino que sofria, que era pobre, mas que se revoltou contra esse governo. Vamos ao quadro agora, colocar uma imagem do antigo Arraial de Canudos, porque aqui tem uma ideia de uma construção histórica muito forte. Aqui você está vendo o seguinte, as ruínas de Canudos aparecem com a grande estiagem de 2013. Então você está vendo aqui um pouco de água, olha, a vegetação típica da Caatinga e aqui algumas pedras que são algumas ruínas. Por quê? Há uma ideia também da imposição e do esconder a história. Canudos, como eu falei para vocês, é um movimento social muito forte e que muitas vezes foi relegado a um segundo plano no Brasil. Na época do governo militar no Brasil, foi construído um açude na região onde era Canudos. E, coincidentemente, esse açude alagou toda a região onde era Canudos, onde era o Arraial, que acabou se tornando uma cidade. Agora, pergunto a você, será que a escolha desse local é uma simples coincidência? Por que construiu o açude em cima de um lugar que seria um museu a céu aberto, que seria um sítio histórico bastante importante? Você tem aquela ideia de você apagar um pouco da história. Isso não é uma exclusividade de Canudos. Você pode perceber isso em várias cidades do Brasil. Pense aí na sua cidade, se não tem um lugar onde foi feito um movimento, onde foi feita uma construção e essa construção acabou abafando algo da história que é importante, assim como Canudos. Então, essa escolha, né, ela tem uma intencionalidade histórica muito grande e tenta abafar um movimento que era um movimento social muito forte naquele período. Vamos ao quadro novamente? Coloquei um trechinho aqui do livro Sertões, do Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, à época de Canudos, ele era jornalista da Folha de São Paulo e ele foi destacado para cobrir o movimento. No início, ele chega com uma ideia um pouco preconceituosa. Ele chama os aldeados de Canudos de matutos, de vadios, de arruaceiros. Com o passar do tempo, ele percebe mais o contexto e ele muda de opinião. Olha só o relato dele que veio para São Paulo sobre o movimento de Canudos. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, no entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Então, esse relato do Euclides da Cunha nos dá aí uma dimensão do que foi essa batalha. Você imagina 4 pessoas, na qual você tem uma criança ali envolvida, tentando defender alguma coisa, contra 5.000 soldados. O Euclides da Cunha faz esse relato, que acaba virando o livro Sertões, e isso vem para São Paulo e acaba virando notícia no Brasil inteiro. Não é à toa que, para abafar o movimento, anos depois, você tem ali a construção do açude. Então, é um movimento social importante e que depois é abafado pelo governo. Aquela ideia que muitas vezes nós temos erroneamente de que o brasileiro é acomodado, que o brasileiro não se revolta, que o brasileiro não sabe lutar pelos seus direitos. O brasileiro sabe fazer essas coisas, mas o problema é que historicamente a gente pode pegar isso desde a colônia, desde a Confidência Mineira até Canudos, o nosso governo ele sempre é extremamente violento e repressivo contra as pessoas que tentem a questionar aí as suas ações. Movimentos populares na República Velha, o cangaço e o contestado. Esses dois movimentos têm origens diferentes, mas têm um simbolismo muito próximo. Que simbolismo é esse? Mostra como boa parte da população no Brasil era extremamente pobre, sofria com uma condição absurda e se revoltava, cada um à sua maneira. Então vamos aí ao primeiro quadro, falarmos sobre o movimento do cangaço. O cangaço não teve exclusividade no estado do Nordeste. Ele foi em vários estados, no final do século XIX até o início do século XX. Oficialmente, para você ter uma ideia, o presidente que acabou com o cangaço foi Getúlio Vargas. Até na época do Getúlio Vargas que começa a governar o Brasil em 1930, você ainda tinha resquícios do movimento do cangaço. O cangaço surge como um movimento de banditismo no interior dos estados nordestinos, mas tem fortes questões sociais envolvidas. Por quê? Aí você tem uma discussão histórica muito grande. Tem gente que vilaniza o cangaço e tem pessoas que acabam exaltando o cangaço. Qual que está certo, professor? Nenhum está certo e os dois estão errados. Você tem os dois lados. O cangaço começou a subir com grupos extremamente armados, que sabiam andar muito bem na Caatinga.
entravam nas fazendas mais ricas, e ali sim, você tinha uma ação extremamente violenta. Há vários relatos que falam que os cangaceiros estupravam as mulheres, matavam homens feitos, matavam até mesmo crianças, raptavam as mulheres para levar consigo para o seu bando. E, lógico, levavam tudo que eles podiam carregar de dinheiro. Então, começa com essa questão do banditismo. Pouco tempo, com o passar do tempo, algumas pessoas vão defender o movimento porque ele tem um aspecto meio Robin Hood. Alguns relatos, e há alguns relatos de bandos que acabavam entrando nas fazendas, roubavam as coisas, mas distribuíam para a população mais pobre. Aquela ideia de atacar o coronel, mas beneficiar a população mais pobre. Então, por isso acaba aparecendo na história essa outra versão do cangaceiro como alguém que tentava ali colocar alguma justiça num lugar onde você tinha um terror muito grande, onde você tinha uma discriminação social muito grande. Nós, na história, não estamos aqui para julgar o movimento se é certo ou errado. Nós temos que apresentar que ele tinha esses dois vieses. O grupo mais famoso do cangaço no Brasil, claro, é o grupo do Lampião. Vamos ao quadro, coloquei uma imagem desse grupo para a gente dar uma olhada. Essa imagem clássica aqui do Lampião, ao lado da sua esposa, a Maria Bonita, e os seus cangaceiros ali em volta. Só que a gente tem que ter essa ideia. O grupo do Lampião não era o único grupo de cangaceiros, eles tinham vários grupos e ações distintas. Com certeza tinha um grupo de cangaceiro mais violento, outro grupo de cangaceiros um pouco mais brandos. Repare que na imagem eles fazem questão de ostentar as armas, né? Olha só, no coldre aqui nos ombros, muito bem armados, muito bem postados, e legal que ainda no início do século XX você tem a representação feminina ali muito grande na figura da Maria Bonita. Não era a única cangaceira mulher, você tinha outras também que estavam colocadas naquele contexto. Nós vamos falar um pouco agora sobre o contestado. O contestado é no outro extremo do Brasil, é na região de fronteira entre Paraná e Santa Catarina. Apesar de parecer só uma disputa de território entre dois estados, também tem uma questão social bastante importante ali. Vamos ao quadro. O contestado, então, é uma disputa por territórios no Paraná e em Santa Catarina, tá? O movimento vai se processar ali entre 1902 a 1906. Tem relação com uma construção de uma estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul, o messianismo e a questão social. Então, o que acontece? Existia uma região de disputa de fronteira entre Paraná e Santa Catarina. O estado do Paraná era maior do que é atualmente. Uma parte do seu território foi perdido ali para Santa Catarina nessa disputa do contestado. Tinha um projeto para fazer uma estrada de ferro entre Rio Grande do Sul e São Paulo. Segundo as estimativas da época, o contrato que foi firmado à época, a empresa que ganhou para fazer essa estrada de ferro, uma empresa dos Estados Unidos, ela ia ganhar a margem da sua estrada de ferro. Então, ela ia construir a estrada de ferro e alguns metros do lado das duas margens, da direita e da esquerda, da estrada de ferro, pertenceria à empresa, uma região boa, né? É difícil fazer o cálculo de qual seriam esses hectares, mas alguns bons milhares de hectares pertenceriam a essa estrada de ferro. Qual que é o problema? Na região onde essa estrada de ferro foi construída, você tinha pessoas morando, você tinha aldeamentos, você tinha pequenas cidades que foram expulsas das suas casas. Juntando a isso, no contestado, você também tem uma questão do messianismo. Assim como na Guerra de Canudos, você tinha um Antônio Conselheiro que pregava ali a sua religião, mas também acabou unindo as pessoas contra o governo, que era um governo autoritário, na Guerra do Contestado também. O Beato José Maria, também com esse viés religioso, pregando sobre o evangelho, pregando sobre o cristianismo, congregava essas pessoas. Só que nunca teve no contestado uma única cidade. Eram formadas chamadas Vilas Santas, que eram como se fossem pequenos aldeamentos no quais esses sertanejos se uniam e tinham uma vida comunitária mais justa. O governo, novamente, como sempre é de praxe, acabou matando o Beato José Maria, expulsando esses Vilas Santas, e a estrada de ferro foi construída. Quando foi feito o acordo para encerrar esse processo, as fronteiras entre o estado de Paraná e Santa Catarina foram delimitadas. Santa Catarina acabou ganhando um território que não pertencia anteriormente. Mas o fato é, assim como nós chamamos no Nordeste, no sul do Brasil também, um outro movimento social que está expondo a situação de pobreza com que essas pessoas viviam. Coloquei no quadro agora, no próximo quadro, uma imagem de uma das manifestações aqui contra a construção da estrada de ferro.
Você está vendo alguns manifestantes em volta aqui. Naquela época a foto ela é uma foto oficial, uma foto com pose. E percebam que eles descarrilharam a locomotiva durante o processo da construção da estrada de ferro. Eles não tinham um objetivo direto, mas estavam ali demonstrando toda a insatisfação que eles tinham com essa construção, com a expulsão das suas terras e contra as imposições do governo que eram cada vez mais fortes. Percebam, esses vários movimentos nos ajudam a entender os questionamentos da época, a falta de aceitação desse movimento republicano e como essa população que era excluída do processo político, que não votava, que não tinha democracia, mas sabia muito bem se revoltar contra a situação que eles estavam vivendo. Reforma Pereira Passos, remodelação arquitetônica e social da capital federal. Capital federal, na época, no início da República, é a cidade do Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro, segundo os relatos, as fontes, as fotografias da época, era uma cidade feia. O centro da cidade era povoado de cortiços. O que eram esses cortiços? Entre um prédio e outro, as pessoas pegavam restos de materiais de construção, madeiras que estavam à disposição e faziam ali as suas moradias. A gente tem que entender que esse contexto do Rio de Janeiro também está relacionado com o fim da escravidão. A escravidão acabou em 1888. A Reforma Pereira Passos é na mesma época da Guerra do Contestado, entre 1902 a 1906. Então a cidade tinha uma questão social muito forte. Você tinha a elite do Brasil vivendo na capital, você tinha o presidente da República, o governador, o prefeito, todos ali vivendo juntos, toda a elite que estruturava o país, né, os ministérios e tal, e uma cidade que era feia esteticamente. Os pobres morando junto, muito próximos das casas dos mais ricos. Então, a questão da Reforma Pereira Passos tem uma ideia de higienização social. São demolidas mais de 1.500 construções durante a Reforma Pereira Passos. Essas construções foram demolidas. No centro da cidade há uma grande remodelação, a abertura de uma grande avenida, a Avenida Rio Branco, né, e de outras avenidas em menor escala, a construção de vários prédios públicos, os mais destacados, o prédio da Biblioteca Nacional, o prédio do atual Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Enfim, é uma construção urbanística muito grande, inspirada na reforma da cidade de Paris, que havia acontecido um tempo antes. E esses pobres, e a população mais pobre que vivia dos cortiços, ela é expulsa da região central e região sul do Rio de Janeiro e acabam indo vivendo na região norte, onde você tem o início do processo da favelização. Essas pessoas sobem o morro, desmatam a região de Mata Atlântica e com o resto da construção que tinha da Grande Reforma, começam a formar ali o que seriam os barracos. Então, a Constituição urbanística do Rio de Janeiro atual tem a história da Reforma Pereira Passos e tem também uma questão social muito influenciada. Os mais pobres são expulsos da região que ficou bonita, que ficou reformada da cidade e vão para uma região na qual eles não têm nenhuma assistência, não tem água, não tem esgoto, não tem nenhuma espécie de saneamento público e ali começam a se organizar, né? Quem mora no Rio de Janeiro sabe muito bem, conhece muito bem toda essa realidade. Vamos ao quadro. A Reforma Pereira Passos, então, tem um principal objetivo a construção de várias avenidas, os bulevares e o consequente isolamento das classes sociais mais pobres. Dentro do contexto da Reforma Pereira Passos, nós temos a revolta da vacina, símbolo da opressão republicana, do controle social e da discriminação contra os mais pobres. Essa revolta da vacina, ela é muito interessante. Por quê? Quando fala revolta da vacina, parece algo muito estranho. Fala, professor, a vacina é algo positivo, vai proteger as pessoas de uma doença. Por que as pessoas se revoltavam? Você tem alguns contextos ali envolvidos. Primeiro, a vacinação era a vacinação contra a varíola, comandada pelo sanitarista da cidade, Oswaldo Cruz, que está gerando aí uma rede muito grande de laboratórios, um nome famoso até hoje. Primeiro, a gente tem que imaginar o seguinte: se hoje uma pessoa que toma uma vacina, ela pode acontecer de ter uma febre, de ter uma reação, em alguns casos extremos, a pessoa pode tomar uma vacina e até morrer. Você imagina uma vacina feita lá no início do século XX. A reação era muito mais forte, você tinha pessoas que morriam por reações dessa vacina. Segundo, a vacina era obrigatória. Não é a pessoa que ia procurar uma unidade de saúde, um posto de saúde para tomar a vacina.
Os agentes do governo entravam nas casas, seguravam as pessoas e faziam a vacinação. Você imagina numa sociedade do início do século XX, uma sociedade machista, homens entrando na casa de uma pessoa, segurando-as, muitas vezes segurando as mulheres, abaixando as calças das mulheres e as vacinando. Então você tinha um contexto social muito grande. Além disso, a gente está vivendo a época do bota fora, as casas sendo demolidas, os cortiços sendo arrasados. Qual que era a ideia, segundo a vacina, o que circulava na época agora? Que a vacina era o mata-pobre. Estão destruindo as casas dos mais pobres, querem que os mais pobres surjam das cidades. Inventaram essa vacina para matar a população. Então a população não aceitava a vacina porque não entendia como funcionava e porque tinha medo diante de todo o contexto que estava acontecendo. Por isso a ideia de que a vacina era o mata-pobre e as pessoas não assinavam a vacina, não aceitavam a vacina, aproveitavam os materiais de construção que estavam ali disponíveis, resto de trilho de bonde, madeira, pedaços de pau e começaram a atacar os agentes do governo que iam fazer a vacinação. Voltando ao quadro, quero mostrar para você como ficou a cidade do Rio de Janeiro. Essa é a atual Avenida Rio Branco. Lógico que hoje, nessa avenida, você tem aqui vários prédios construídos, um movimento muito grande, esse canteiro já não está mais o mesmo. Mas se você olha essa imagem e você não sabe onde é, você costumeiramente você vai chutar a Europa. Você vai falar que isso daqui parece lá um centro de Viena, Áustria, Copenhague, mas não é, era a cidade do Rio de Janeiro. O destaque aqui para o prédio que até hoje é belíssimo, o prédio do Teatro Municipal. Do outro lado, o prédio que veio compor a Biblioteca Nacional. E aqui, olha, a largura das ruas, toda confortável, iluminada, arborizada. Você não tinha fios expostos de eletricidade na época, tudo ficava muito bonito, muito agradável. Professor, e a revolta da vacina, como é que acaba? A revolta da vacina acaba com conscientização. O governo percebe o seu erro, dá um passo atrás. Primeiro, a vacina deixa de ser obrigatória. Há uma campanha, uma conscientização da população explicando o porquê da vacina, a importância de ser tomada. Você tinha um número grande de pessoas que morriam de varíola no Brasil naquele momento. Depois disso, as pessoas voltam atrás, a revolta se acalma, o governo institui postos de vacinação locais onde as pessoas podem ser vacinadas e as pessoas voluntariamente faziam filas para tomar a vacina. Então, quando um nome estranho, um movimento que parece um movimento simples, mas na verdade tem toda essa questão da consciência social ali influenciada. E quando as pessoas tinham consciência, sabiam que era a vacina, elas foram tomar. Coloquei no quadro agora um texto de um jornal da época, o Correio da Manhã, do dia 7 de novembro de 1904, para que a gente tenha uma ideia de como era a mentalidade das pessoas naquele momento. Isso talvez seja o mais legal da história. Não só os prédios públicos, não só o tempo passa, a mentalidade das pessoas é diferente. Então, olha só, vai o governo do senhor Rodrigues Alves, né? O Pereira Passos era o prefeito da cidade, Rodrigues Alves era o presidente à época. Saber se o povo brasileiro já se acanalhou ao ponto de abrir as portas do lar à violência, ou se conserva ainda as tradições de brio e dignidade com que, da monarquia democrática, passou a esta república de iniquidades. Então, para um professor de português aqui, isso daqui é um deleite. Por quê? Olha a análise do discurso. Ele está falando que o governante acha que o povo virou canalha. Por quê? Porque para ele, só um canalha ia aceitar a violência da vacinação da maneira como estava acontecendo. E olha a referência que ele faz. Conserva as tradições de brio, orgulho, né, e dignidade da monarquia. Então, para ele, a república é uma república de iniquidade e privilégios e a monarquia é uma monarquia democrática. Gente, uma monarquia não é democrática, mas o fato dele colocar como democracia demonstra a insatisfação com o novo governo. O atentado planejado, ao vejo o que de mais sagrado contém o patrimônio de cada cidadão, pretende esmagar a liberdade individual sob a força bruta. Então, por esse texto, a gente percebe que a revolta não era a revolta contra a vacina. As pessoas estão se indignando pela situação que está acontecendo, pela violência, pela truculência com a qual a vacinação ocorria. O fato é, a revolta termina, as pessoas conseguem ali se vacinar, sendo conscientizadas da importância, e a reforma Pereira Passos acaba sendo um simbolismo muito grande. Simboliza naquela época, pelo menos naquele momento, uma mudança no governo. A cidade, a capital do país, tinha que ser uma capital bonita, arborizada,
arquitetônica e urbanisticamente planejada, mesmo que para isso você tivesse que excluir a parte da população. Assim como na proclamação da República a população é excluída do processo, aqui também, na Constituição da capital, na reforma da capital, a população também está sendo excluída. Então, eu fecho essa parte com a reforma Pereira Passos, porque ela é um símbolo de toda essa mudança que está acontecendo. Um rearranjo das forças de poder, um rearranjo político e a população, infelizmente, como é de costume, marginalizada de todo esse processo. Vamos agora para a nossa situação, o problema, reforma urbanística no Rio de Janeiro. Na situação problema, a gente vai ver o questionamento de um aluno sobre a reforma urbanística do Rio de Janeiro e como que nós podemos trabalhar com esse tema que é tão interessante em sala de aula. Vamos ao quadro. Então, a reforma urbanística no Rio de Janeiro. Os alunos falam que acham o Rio de Janeiro muito bonito daquela época. Aquilo sim era uma cidade, não essa bagunça que a gente vê hoje em dia. Então é óbvio, num primeiro olhar, quando você vê as fotos do Rio de Janeiro logo após a reforma do Pereira Passos, em 1904, e você vê algumas regiões do Rio de Janeiro hoje, regiões nas quais você tem um processo de favelização, você tem uma falta de estrutura, no primeiro olhar parece mais feio. Mesmo a região onde foi reformado, ali na Avenida Rio Branco, hoje lá está muito diferente. Ela já tem um aspecto mais feio, não tem aquele aspecto bonito, meio europeu que tinha lá no início do século XX. Então esse é o primeiro olhar do nosso aluno, feio e bonito, sem uma problematização histórica alguma. Continuando, o próximo quadro. Na construção de uma memória coletiva, olha que termo interessante, a memória coletiva. Nós temos uma memória individual, mas as pessoas têm uma memória coletiva com relação a um grande fato histórico, uma Copa do Mundo, uma guerra, ou com a construção de uma reforma de uma cidade. Então, na construção dessa memória coletiva, esse tipo de pensamento revela muito preconceito de classe e de raça. Nós sabemos que esse termo raça hoje não deve ser utilizado. Eu estou colocando aqui porque geralmente o aluno chega para a gente com esse termo. Nós falamos hoje em etnias, né? Nós temos etnias, nós não temos raças. Porque raça dá a impressão de superioridade, etnia de diversidade. Revela ainda um certo esquecimento do processo violento conduzido pela reforma urbana. Uma pessoa desavisada chega no Rio de Janeiro e fala assim, nossa, olha que engraçado, as pessoas mais pobres gostam de morar no morro, gostam de morar num lugar que não tenha uma estrutura adequada. Mesmo com o passar do tempo, ainda assim a condição de vida no morro não é igual de um bairro que foi constituído de uma maneira mais organizada. Então dá a impressão assim, poxa, as pessoas gostam de morar ali. Não é bem assim. Aquele lugar foi o lugar que sobrou para elas morarem. Elas queriam participar da cidade, elas queriam vivenciar a cidade, elas queriam ter uma cidadania mais ampla, mas isso não foi lhe dado direito. Então não é que as pessoas gostam de morar naquela região, as pessoas não gostam de morar em regiões de encostas, onde você tem deslizamentos e as pessoas morrem. É que aquilo foi o que sobrou para elas. Elas tentam participar do processo, elas tentam se revoltar, mas infelizmente elas não têm essa condição. Então a gente tem que superar esse primeiro olhar do nosso aluno, que é um olhar de senso comum, e com os mecanismos da história demonstrar para ele a importância dessa construção. Entender que você teve um processo desde a época da libertação dos escravos, que não incluiu esses escravos como cidadãos. Você tem revoltas, que foi como a revolta da vacina, que não é uma revolta só por causa de uma vacina, mas é uma revolta contra a condição social em que as pessoas ali estão influenciadas, assim como os outros movimentos que a gente estudou, assim como a Guerra do Contestado, do Cangaço, a própria Guerra de Canudos, que demonstram a insatisfação dessa população que é excluída do processo, que é excluída da própria cidadania. Voltando ao quadro. Como, então, relacionar a existência dessa memória com as transformações da cidade carioca? Como lecionar esse conteúdo clássico, explicando também que os processos de urbanização são repletos de contradições, apresentando a história. À primeira vista, nossa, que bonito, vamos fazer uma organização, vamos fazer uma remodelação da cidade. Mas e os processos históricos? E essa população mais pobre foi colocada onde? Esse processo de higienização. Não é só a higienização no sentido de dar saneamento básico para a população, mas no sentido também de separação. Se existe o bairro do lugar das pessoas ricas e das mais pobres. E até hoje, nas diversas cidades do Brasil, a gente percebe isso. As prefeituras, geralmente, têm um cuidado especial com regiões centrais, com bairros que são bairros da elite da cidade, que as pessoas vivem com uma maneira mais abastada.
Será que a gente tem, por exemplo, a mesma assistência de saúde ou a mesma assistência de segurança no bairro mais rico e no bairro mais humilde de uma cidade? A gente não tem. Então, o Rio de Janeiro, para esse momento, ele serve como um exemplo. Ele pega uma cidade, a reforma urbanística, mas ela nos ajuda a entender um contexto muito maior, que é o contexto de toda a reforma urbanística no Rio de Janeiro, da reforma de governo. Afinal de contas, estamos saindo de uma monarquia, entrando numa república, e a capital do Brasil acaba virando o símbolo de toda essa transição entre monarquia e república. Para o nosso momento de interação. A pergunta é a seguinte: qual é o simbolismo dos diversos movimentos sociais que eclodem na República no Brasil no início da República no Brasil? Pense no simbolismo, vários movimentos. Por que esses movimentos ocorrem nesse mesmo período? Isso é coincidência? O que eles simbolizam nessa transição republicana? Pense, reflita um pouco, eu volto em alguns instantes com a resposta. Bom, qual é o simbolismo dos diversos movimentos sociais que eclodem no Brasil nesse momento? Você tem uma série de simbolismos. Primeiro, eles estão simbolizando essa transição. Você tinha um governo instituído que era uma monarquia e agora você tem uma república. Então toda a transição é complexa e no país a gente percebe isso. A gente acaba estudando rápido, mas a gente está falando aí de um período de pelo menos 40 anos, de 1889 a 1930. Então eles demonstram que o governo está mudando, que as pessoas sentiram essa mudança, demonstram primeiro uma desigualdade social absurda. Ao mesmo tempo que você tem o coronelismo, que você tem o voto de cabresto, que você tem as elites, as oligarquias comandando as ações do país, você tem também uma população extremamente pobre, cansada desse sofrimento.
Então você pega a Guerra de Canudos, o movimento do contestado, a própria revolta da vacina, o movimento federalista, esses vários movimentos históricos que a gente estudou, eles demonstram isso, demonstram essa população cansada de sofrer, essa população muitas vezes passando fome, se revoltando contra o governo, querendo uma esperança. Então, elas são um simbolismo, sim, tanto da mudança que nós estamos vivendo, da mudança da transformação republicana, mas também dessa grande desigualdade social. São pessoas lutando da maneira como elas queriam para poder mudar de vida. E talvez a síntese de toda essa mudança, de toda essa organização, é o Rio de Janeiro. A reforma Pereira Passos, que é uma reforma na qual o prefeito, o governador, o presidente pensam na parte estética da cidade, uma capital federal bonita aos olhos, uma capital que poderia parecer como uma cidade europeia, para agradar as elites da cidade, para agradar as pessoas mais ricas. E as pessoas mais pobres, completamente excluídas do processo, sendo obrigadas a morar numa região inóspita e se virar ali como podiam. Então é um símbolo muito grande da desigualdade social e das mudanças que estávamos vivendo naquele momento. Recapitulando, vamos ver aí o que nós trabalhamos de importante nessa aula. Na primeira parte, nós falamos sobre a transição republicana, como que é complicado nós sairmos de um período imperial de quase 100 anos, e principalmente do período colonial, as heranças eram as mesmas, para uma república. A gente muitas vezes não para pensar sobre isso, mas olha só, fala-se que o Brasil tem 500 anos, o Brasil não tem 500 anos de jeito nenhum. Por quê? Nem próximo disso. Quando fala-se que o Brasil tem mais de 500 anos, pensa-se no descobrimento do Brasil em 1500. Para começar, que de 1500 a 1530 o Brasil não tinha nada, era só um território que ainda não tinha começado a colonização. De 1530 a 1822, o Brasil é uma colônia. O Brasil não é um país, ele é uma colônia na qual Portugal tira tudo, suga tudo que pode para poder enriquecer. A partir de 22, o Brasil é independente. Então, você pode contar o Brasil como país a partir de 1822. Só que de 1822 a 1889, nós somos um país independente, governado por portugueses. Dom Pedro I era português. Dom Pedro II, apesar de ter nascido no Brasil, tinha heranças em Portugal. Era da mesma família que era a família que comandava tudo desde Portugal, da mesma família colonial. Então, a primeira vez que nós temos um presidente brasileiro de origem, nós temos um governo que está totalmente fora da elite portuguesa, que não está atrelado a Portugal, é a partir de 1889. Então, a gente pode considerar que a partir de 1889, a partir da proclamação da República, é que a gente tem uma ruptura com os portugueses. Mas a elite do Brasil ainda acaba influenciando grandemente, enormemente, o nosso governo. Voltando ao quadro. Nós temos o período da República da Espada, Deodoro da Fonseca e o Marechal Deodoro Floriano Peixoto, de 1889 a 1894, um resquício do governo centralizador e autoritário lá do Dom Pedro II, especialmente no período do Floriano, 94. E na última parte da nossa aula, nós falamos sobre os movimentos sociais do início da nossa República. Esses movimentos sociais, essa terminologia também é uma terminologia suave. Você tem movimentos sangrentos, violentos. O mais violento deles, sem dúvida nenhuma, a Guerra de Canudos, com um número aproximado de 15 mil mortos. Mas você tem uma violência do governo em vários movimentos. Na revolta federalista e revolta da Armada, que se uniram lá em Desterro, atual Florianópolis, também você tem a execução de várias pessoas e você tem o Floriano Peixoto ganhando o apelido do General de Ferro. Na revolta da vacina, a mesma coisa, o governo, de uma maneira autoritária, obrigando as pessoas a uma situação. Você tem, na Guerra de Canudos, o símbolo maior de toda essa movimentação no contestado também, as pessoas sendo mortas, expulsas das suas terras, sendo colocadas numa situação de extrema pobreza. Então, de maneira geral, para fechar essa nossa aula, a gente pode perceber que essa República Velha, essa República Oligárquica de 1889 a 1930, ela é uma transição em si. É um período na qual o governo está tendo rearranjos políticos, as oligarquias estão se degladiando para ver quem vai governar, né? Você tem uma estruturação do coronelismo, da política dos governadores, do voto de cabresto, as elites do país se reorganizando, governando, e a população novamente excluída e marginalizada. Espero ter contribuído, ajudado aí para as discussões dessa nossa aula, desses nossos temas. Desejo para vocês bons estudos e nos vemos em uma próxima oportunidade.